Você já se sentiu vulnerável, buscando algo que não consegue alcançar por seus próprios meios, seja por amor, aprovação ou até mesmo por um simples apoio? Muitas vezes nos colocamos em uma posição de subordinação, como se precisássemos do outro para sermos completos. Mas e se eu te dissesse que nada que você precise mendigar é digno de estar em sua vida? Quando buscamos algo que não podemos conquistar por nossa própria virtude, abrimos mão da nossa força interior e nos tornamos reféns das circunstâncias externas. Neste vídeo, vamos explorar como a verdadeira liberdade e dignidade estão em ser autossuficiente, em viver de acordo com nossas próprias virtudes e, acima de tudo, em aprender a aceitar o que está além do nosso controle. Através da filosofia estoica, você entenderá como a autodeterminação, o desapego e a reconciliação com o destino são os pilares para uma vida verdadeiramente equilibrada e gratificante. Acompanhe cada detalhe deste vídeo, pois o que será revelado aqui pode ser a chave para transformar a maneira como você se relaciona com o mundo e consigo mesmo. Ao entender esse princípio fundamental, você começará a viver com mais liberdade, serenidade e dignidade. Não perca a chance de dar o primeiro passo para uma vida mais autêntica. A força da autossuficiência, o caminho para a liberdade interior. A verdadeira liberdade não reside no acúmulo de riquezas ou na busca incessante por validação externa, mas na autossuficiência. Aquilo que conquistamos por nosso próprio esforço, que nasce de nossa própria virtude e ação, é o que verdadeiramente nos pertence. Nada no mundo pode nos tirar o que conseguimos alcançar com nossas próprias mãos, com nossa própria mente. O verdadeiro tesouro está em nossa capacidade de ser independentes, de não depender de ninguém ou de nada para determinar o curso de nossa vida. A liberdade, portanto, não está no que recebemos, mas no que somos capazes de conquistar por meio de nossa força interna. O conceito de mendigar vai contra a própria essência do ser humano, que na sua mais alta realização é capaz de viver sem ser escravizado pelos caprichos do mundo exterior. Quando dependemos de outros para nossa felicidade, nossa paz de espírito ou nossos recursos, entregamos nossa liberdade e cedemos nosso poder. Tornamo-nos reféns da vontade de quem está disposto a nos dar aquilo de que precisamos, mas também nos tornamos vulneráveis à indiferença ou ao desprezo de quem não está disposto a fazê-lo. A mendicância, em qualquer forma que se manifeste, corrói o caráter, enfraquece a alma e nos faz perder o controle sobre nossa própria vida. É justamente a autossuficiência ensinada pelos antigos estoicos que nos permite construir uma vida de dignidade. Quando somos inquebrantáveis, quando nossa paz interior não depende do que os outros podem nos oferecer, encontramos a verdadeira força. A autossuficiência não significa a negação da ajuda ou da comunidade, mas a sabedoria de viver sem que a nossa felicidade ou integridade dependa das ações externas. Devemos ser como o sábio estoico, que aceita o que a vida oferece, mas nunca se deixa escravizar por ela. Não se trata de um esforço egoísta, mas da busca pela verdadeira liberdade, onde a alma permanece inabalável diante das vicissitudes do destino. A fragilidade que surge ao mendigar é, em última análise, a fraqueza da alma. Quando pedimos algo que podemos conquistar com nossos próprios esforços, nos tornamos dependentes de fatores externos que estão além do nosso controle. A verdadeira paz, portanto, só é alcançada quando nos tornamos capazes de confiar plenamente em nossas próprias capacidades e virtudes. O que é nosso por direito, nossa coragem, nossa sabedoria, nosso caráter, ninguém pode tirar de nós. E é esse entendimento que nos permite viver em harmonia com nós mesmos, sem que a insegurança ou o medo nos dominem. Em cada momento, somos desafiados a escolher entre a autossuficiência e a dependência. O estoicismo nos orienta a sermos inquebrantáveis, a sermos donos de nossa própria vida. Quando conseguimos agir de acordo com a razão, guiados pela virtude e pela autodisciplina, descobrimos que não há necessidade de mendigar por nada. Tudo o que realmente precisamos já está dentro de nós, e é por essa razão que a verdadeira liberdade reside em nossa capacidade de ser completos por nós mesmos, sem as amarras que nos prendem àquilo que não podemos controlar. O desapego, o caminho para a liberdade e a paz interior. O ato de mendigar, seja por amor, aprovação ou sustento, revela uma das maiores fragilidades da alma humana, a dependência do externo para nossa felicidade e paz de espírito. Cada vez que nos inclinamos para pedir o que não podemos obter por nossos próprios meios, nos tornamos prisioneiros de nossas próprias necessidades, sujeitos às incertezas e à volubilidade do que está fora de nosso controle. O desapego, por outro lado, é a chave que nos liberta dessa prisão invisível. Ao desenvolver a virtude do desapego, somos capazes de viver em harmonia com o mundo sem que nossa felicidade dependa do que ele nos oferece. Os antigos filósofos estoicos, como Epicteto
Epicteto e Sêneca compreenderam que a verdadeira paz interior só pode ser alcançada quando conseguimos distinguir o que está sob nosso controle do que não está. Aquilo que é externo a nós, a opinião dos outros, as circunstâncias que nos cercam, as posses materiais, está além do nosso domínio. A felicidade, portanto, não pode ser derivada dessas coisas. Quando nos apegamos a essas fontes externas, estamos nos entregando à instabilidade, pois tudo o que é externo é, por sua natureza, volúvel e imprevisível. A paz que buscamos está em saber viver com aquilo que temos, aceitando o que a vida nos oferece sem o desejo insaciável demais. Ao praticar o desapego, não estamos nos afastando da vida ou dos relacionamentos. Pelo contrário, estamos nos aproximando deles de maneira mais profunda e verdadeira. Quando não dependemos de outros para nossa felicidade ou bem-estar, podemos nos relacionar com as pessoas de maneira genuína, oferecendo e recebendo amor, sem expectativas que nos tornem vulneráveis. O desapego nos ensina a viver plenamente no presente, apreciando o que temos, em vez de gastar nossa energia buscando incessantemente por aquilo que está além de nosso alcance. Quando nos desapegamos do resultado, quando aceitamos o que temos e quem somos, encontramos uma liberdade que nos permite experimentar a vida com mais serenidade. A dignidade verdadeira não reside no que possuímos ou no que os outros nos oferecem, mas na nossa capacidade de viver com o que temos, sem nos deixar escravizar pela necessidade de mais. Aqueles que vivem à mercê de desejos incessantes são como folhas ao vento, instáveis e suscetíveis a qualquer mudança no ambiente. O desapego, então, é a âncora que nos mantém firmes, que nos permite agir com clareza e propósito, independentemente das circunstâncias externas. Em vez de buscar aquilo que não podemos controlar, passamos a buscar o equilíbrio dentro de nós mesmos. Por fim, a prática do desapego não significa negação ou frieza, mas uma escolha sábia de viver com plenitude no que já temos. Ao libertar-nos das correntes do desejo desenfreado e da dependência emocional, encontramos a verdadeira paz. Podemos então viver uma vida de dignidade, onde a felicidade não é determinada pelo que os outros fazem ou deixam de fazer por nós, mas pela nossa capacidade de viver em harmonia com aquilo que já é nosso. Assim, alcançamos a verdadeira liberdade que está na capacidade de ser completo, sem a necessidade de buscar fora o que já reside dentro de nós. A fuga da humilhação, o caminho para a dignidade e autonomia. A verdadeira dignidade está em manter a honra intacta, em viver de acordo com os princípios que guiam nossa alma e caráter. Quando nos vemos obrigados a mendigar por algo, seja por um favor, uma ajuda ou uma aprovação, nos colocamos em uma posição vulnerável e submissa. Estamos abrindo mão do controle sobre nossas próprias vidas, permitindo que fatores externos definam nossa paz de espírito e nosso valor. E ao fazer isso, nos afastamos da virtude que deveria ser nossa companheira constante, a dignidade. A verdadeira força vem de dentro e não de circunstâncias externas. Quando buscamos algo fora de nós para nossa realização, nos tornamos escravos daquilo que não podemos controlar. Marco Aurélio, em suas meditações, nos alerta a jamais depender da aprovação ou do reconhecimento dos outros, pois isso nos torna prisioneiros da opinião alheia. A verdadeira liberdade e, consequentemente, a verdadeira dignidade está em sermos mestres de nosso próprio destino, em não se submeter à vontade de quem quer que seja. Quando pedimos algo, seja material ou emocional, que não podemos obter, por mérito próprio, nos colocamos em uma posição inferior. Isso nos faz perder nossa autonomia, pois nos tornamos reféns das circunstâncias e das ações de outros. A humilhação, em sua essência, é a perda do controle sobre nós mesmos. O ato de mendigar, seja por bens materiais ou por afeto, compromete nossa honra, pois nos coloca em uma posição em que nossa autoestima depende de algo fora de nosso alcance. Os estoicos, com sua visão racional da vida, nos ensinam a cultivar uma força interna que nos permita viver com dignidade, sem nos deixar governar por nossas fraquezas ou necessidades externas. Ao buscar a verdadeira força dentro de nós, não somos mais suscetíveis às flutuações do mundo. A honra e a dignidade estão em sermos firmes, em agirmos com virtude, independentemente do que os outros possam ou não fazer por nós. A humilhação nasce da dependência emocional, da necessidade de algo ou alguém para validar nossa existência. Quando mendigamos, entregamos parte de nossa liberdade e autonomia, permitindo que nossa felicidade seja determinada por fatores externos. No entanto, a verdadeira força não está no que podemos obter dos outros, mas na nossa capacidade de sermos independentes e autossuficientes. Ao cultivarmos essa autonomia, podemos viver com mais equilíbrio, aceitando o que a vida nos oferece, mas sem que isso nos diminua ou nos faça sentir menos dignos. A verdadeira dignidade não
vem da ajuda de outros, mas da capacidade de agir com sabedoria, de manter nossa honra e nossa força interior independentemente das circunstâncias. Portanto, devemos sempre lembrar que nada que nos faça sentir humilhados ou inferiores pode ser digno de fazer parte de nossas vidas. Somos mestres de nosso próprio destino, e é por meio da autodeterminação e da força interior que alcançamos a verdadeira liberdade. A verdadeira humilhação não é o que os outros nos fazem, mas o que fazemos a nós mesmos ao nos submeter a algo que não podemos controlar. Devemos, assim, ser imunes à tentação de mendigar por aprovação ou por apoio, pois nossa verdadeira força e dignidade estão em nossa capacidade de ser completos por nós mesmos. A virtude da autodeterminação, o caminho para a verdadeira satisfação. A autodeterminação é a chave que abre as portas para uma vida plena e digna. Ela é o alicerce sobre o qual podemos construir nossa existência com propósito e clareza. Quando deixamos de mendigar, seja por reconhecimento, apoio ou qualquer outra coisa que não esteja sob nosso controle, passamos a viver de acordo com nossa verdadeira essência. Já não nos submetemos às flutuações do mundo, mas agimos com base em nossas próprias virtudes, que são as únicas fontes de verdadeiro valor. A autodeterminação é um pacto conosco mesmos de nunca entregar nossa paz e felicidade a fatores externos. Na filosofia estoica, a razão é a guia que devemos seguir em todos os aspectos de nossas vidas. Ela nos orienta a agir de maneira virtuosa, com sabedoria e disciplina, e a aceitar aquilo que não podemos mudar. Ao tomarmos a decisão consciente de viver segundo nossas virtudes e razão, nos libertamos da ilusão de que a satisfação vem do que os outros podem nos oferecer. Nada que dependa da intervenção ou da aprovação alheia pode realmente enriquecer nossa alma. Ao contrário, a verdadeira riqueza vem da capacidade de agir de acordo com os princípios que cultivamos internamente, não com aquilo que o mundo ou os outros possam nos conceder. A busca incessante por validação ou por algo que está além de nosso controle é uma perda de tempo e energia. O esforço contínuo para melhorar a nós mesmos, para viver com integridade e em consonância com a razão, é a única jornada que realmente importa. Essa busca pela virtude não depende das circunstâncias externas. Seja em tempos de abundância ou em períodos de escassez, aquilo que nos fortalece é a nossa disposição para agir com ética, coragem e sabedoria, independentemente das condições que o mundo nos impõe. Ao abraçar a autodeterminação, nos libertamos da tirania do desejo de aprovação e nos tornamos senhores de nosso próprio destino. A autodeterminação também significa aceitar que a felicidade não é um produto de fatores externos. Podemos viver de maneira plena, independente das circunstâncias, se tivermos a força interior para agir conforme o que é certo e justo. Quando nos determinamos a buscar a virtude em tudo o que fazemos, somos guiados por um propósito maior do que as recompensas passageiras que a vida oferece. A verdadeira satisfação surge não do que conseguimos acumular ou conquistar, mas do que cultivamos em nosso interior. Ao buscar o crescimento contínuo em nossa virtude, encontramos uma paz que não é suscetível às incertezas do mundo. Portanto, a autodeterminação não é apenas um princípio, mas a prática constante de viver conforme nossa razão e virtude. É o compromisso de não depender do que os outros nos oferecem para nossa realização, mas de encontrar satisfação na própria busca pela excelência. Ao abraçar este princípio, conquistamos a verdadeira liberdade, a liberdade de viver de acordo com nossa verdadeira natureza, de ser guiados pela razão e de encontrar nossa paz naquilo que podemos controlar, nosso próprio esforço e nossa própria virtude. A reconciliação com o destino, abraçando o fluxo da vida com serenidade. A resistência ao destino é uma das maiores fontes de sofrimento humano. Quando nos vemos na posição de mendigar por algo, seja por recursos materiais, amor ou reconhecimento, estamos, na verdade, resistindo ao fluxo natural da vida. O estoicismo nos ensina que a verdadeira sabedoria reside na aceitação do que não podemos mudar. A vida é marcada por incertezas, desafios e adversidades que estão além de nosso controle, e a tentativa de forçar o mundo a se ajustar aos nossos desejos cria uma dissonância interna que nos afasta da paz de espírito. A busca por algo que não podemos conquistar por nossos próprios meios é muitas vezes um reflexo de uma mente que não compreende o fluxo inevitável do destino. Quando pedimos o que não está em nossas mãos, nos rebelamos contra o curso da vida, como se tivéssemos o poder de moldar tudo ao nosso redor de acordo com nossa vontade. A verdadeira liberdade, no entanto, vem da aceitação plena do que o destino nos traz. Ao aceitar o que não podemos mudar, liberamo-nos da escravidão do desejo e da frustração, permitindo que nossa mente se acalme e se alinhe com a razão. Reconhecer o que está além de nosso controle e agir com serenidade diante das adversidades é a chave para a verdadeira
verdadeira sabedoria. Em vez de nos perdermos em desejos insatisfeitos, devemos focar no que podemos controlar: nossas atitudes, nossas escolhas e nossa resposta aos desafios. A vida nunca será livre de dificuldades, mas é a maneira como respondemos a essas dificuldades que define a qualidade da nossa existência. Ao praticarmos a aceitação e a coragem de enfrentar o que vem, sem lutar contra aquilo que não podemos mudar, encontramos uma paz profunda que não depende do mundo externo, mas da força interna de nossa própria vontade. A verdadeira sabedoria está em compreender que a vida não deve ser governada por desejos que não podem ser satisfeitos. Quando nos apegamos a algo que está além de nossa capacidade, colocamos nossa felicidade nas mãos do acaso e dos outros, e não na nossa própria força interior. A busca por aquilo que não podemos controlar nos torna vulneráveis e instáveis. Por outro lado, ao aceitarmos que algumas coisas estão fora do nosso alcance, passamos a viver com mais clareza e propósito, agindo de acordo com o que realmente podemos mudar e aceitar. Portanto, a reconciliação com o destino não é um ato de passividade, mas de sabedoria. Ela não nos chama a ser conformistas, mas a compreender a vida em sua totalidade e a agir com serenidade diante daquilo que não podemos mudar. Quando nos libertamos da necessidade de mendigar por aquilo que está além de nosso controle, encontramos a verdadeira paz interior, onde a vida se desenrola conforme o destino e nos permite viver com coragem e dignidade, sem a carga do desejo. Não satisfeito. Obrigado por assistirem ao vídeo. Se você achou o conteúdo valioso, deixe seu like e compartilhe com outras pessoas que também possam se beneficiar dessas reflexões. Isso ajuda a espalhar a mensagem e a fortalecer nossa comunidade. Não se esqueça de conferir o próximo vídeo que aparecerá na tela.